Então vamos dar continuidade aqui ao desenvolvimento do nosso sistema, tá? De mercado aberto. Nas últimas aulas a gente fez o CRUD do produto, ok? E a partir dessa aula eu vou fazer o CRUD novamente, o CRUD só que feito de uma forma diferente, usando alguns outros recursos do JSF de usuário, ok? Então aqui a gente tem o nosso usuário. Eu não vou inserir esses camaradas aqui, essas listas agora, porque a gente isso serão coisas que serão feitas mais à frente, ok? Então, o que eu vou fazer agora é só inserir esses dados básicos, tá? Um telefone, CEP e assim por diante. Então, uma coisa que eu vou fazer também aqui é já colocar o Bootspace para a gente ver como é que ele funciona, como usar ele, ok? Então, vou apresentar aqui o Bootspace a vocês, que a gente vem aqui no Google e bota aqui Bootspace, tá? E aí, quando essa é a página do Bootspace. E ele é um projeto similar ao PrimeFace, ele funciona sobre o JSF, tá? E a ideia é que você tenha todos os recursos do Bootstrap no JSF, tá? Ele é mais legal do que o PrimeFace, eu acho, mas ele não é tão completo quanto o PrimeFace, embora ele tenha uma porrada de coisas, tá? Então você tem aqui, igual a como acontece lá no PrimeFace, a gente tem lá no site o Showcase e a gente tem como colocar os exemplos de como colocar cada elemento que a gente queira, tá? Como os botões, né? A vantagem dele é que ele tem já embutindo dentro dele a biblioteca do Bootstrap, então você pode criar suas páginas da forma como você queira, de forma responsiva, tá? Então ele já tem isso nativo, então isso aqui é legal. Se você conhece Bootstrap, fica mais tranquilo de você trabalhar em cima da visão do seu projeto, tá? Então é isso, você pode vir aqui, ó, se você quiser verificar como utilizar os modals, aí tem aqui, tá? Como é que a gente usa, como é que a gente dá o start para ele apresentar, certo? Que a gente vai utilizar esse camarada aqui e assim por diante, tá? Então, para a gente inserir o Bootstrap no nosso Bootspace, no nosso projeto, a gente tem duas formas: ou faz isso via Maven, ou faz o download do projeto, certo? Ou da biblioteca, como a gente fez lá com o template do nosso, com o template não, com o tema lá que a gente baixou na aula passada, tá? Então a gente tem aqui as três opções, né? Baixar do GitHub, ou baixar somente com o tema Bootstrap, ou com todos os temas que a gente pode alterar. Eu vou baixar ele com o tema do Bootstrap, tá? E aí, para a gente adicionar é simples, vem aqui no nosso projeto, vai lá em bibliotecas, adicionar já o pasta, e aí vai lá e o Bootstrap está na versão 1.5, né? Então, adicionado aqui o Bootstrap ao nosso projeto, a gente pode utilizar, tá? Então eu vou criar aqui a nossa página de cadastro de usuário. Eu vou criar aqui uma página JSF, chamar aqui usuários, tá? Eu vou fazer esse CRUD de uma forma diferente. Em vez de eu criar, como a gente fez com o produto, uma página de cadastro de produto, uma página de cadastro de alterar produto e assim por diante, eu vou colocar tudo numa página só, ok? Então aqui a gente tem a nossa página criada. Basicamente o que eu vou fazer é colocar uma tabela na página e em seguida colocar um botão de inserir, abrir modal para inserir, abrir modal para alterar e abrir modal para deletar, certo? E a gente vai poder selecionar dentro dessa tabela as informações. Então, ó, o Bootstrap o Bootspace ele tem o seu próprio form. A gente pode usar o HForm ou o BForm, tá? É preferível se você estiver usando o Bootspace o BForm. Quando a gente usa o B, ele é utilizado para o Bootspace, tá? É o core do Bootspace, é o B, o P é PrimeFace, né? O H é o core do JSF. E aí a gente, quando vai utilizar, ó, assim que a gente utiliza, dá um Ctrl espaço aqui e ele insere essa chamada ao Bootspace aqui em cima, tá? Faz a referência. Então, criado aqui o nosso formulário, eu vou dar um ID para ele. E aí eu coloco aqui form usuário, certo?
E aí eu vou criar o nosso data table, tá? Que também é do Bootstrap. A gente tem lá o B2 pontos data table. O data table ele é bem melhor do que o data table do Lineface, tá? Eu vou colocar aqui um ID para ele. Então tá table usuário. Tá com o maiúsculo para seguir o padrão que eu coloquei lá em cima, tá? A gente vai ter o value, em que a gente vai colocar a nossa coleção do usuário, certo? Lembrando, aqui eu não tenho o controlador de... Eu vou tirar isso aqui porque eu tenho que criar o controlador de usuário, certo? Então eu vou vir aqui no nosso código fonte, lá em controladores, eu vou usar o usuário controller. Vou criar lá, usuário controller. Aí para criar o nosso controlador, eu tenho que dar aqui um arroba managerBin, javax.face.bin. Tem que colocar aqui arroba. Eu posso colocar session scoped, tá? Mas eu posso colocar também view scoped. Tá? O view scoped ele é um escopo que ele vai manter os dados aqui enquanto a view estiver aparecendo, tá? Então no momento que a view some, ele some também, tá? É o mesmo da gente usar o request, não é um pouco diferente do request scoped, porque se a gente colocar aqui request scoped, as informações vão sumir, elas só existem dentro de uma requisição, tá? Aqui elas existem enquanto a view estiver sendo apresentada, ok? Então, ó, eu vou criar aqui o nosso primeiro método, que é o public list usuário radial, e aí eu vou dar um return passando manager DAO. Eu não esqueci qual é o nome daqui do nosso DAO. É o manager DAO. Manager DAO .get current instance .read all. Eu não inseri aqui o read all, mas a gente pode colocar a nossa query aqui, tá? Que é select usuário from esqueci o nome da tabela. Usuário. E aqui eu coloco usuário.class, tá? Pronto. Aqui é o minúsculo. Tranquilo. Então, feito isso, eu estou retornando todos os elementos da nossa lista, nosso banco de dados. E aí a gente volta lá para usuários. Como a gente já deu o managerBin no nosso controlador, aí aqui ele vai ficar lá com o usuário controller, tá? Ele vai ficar o usuário controller porque eu não dei o name aqui. Mas se eu der um name aqui, ó, no managerBin, tá aqui name igual, e aí colocar o controller, aí quando a gente voltar aqui, ele não é mais usuário controller, tá? Ele é o controller. Beleza? Se você não colocar, ele coloca o nome nada da classe. E aí eu vou colocar o var, certo? Então tá aqui item. Tranquilo? E aí, basicamente, só necessita desses dois camaradas, tá? A gente pode especializar, colocar mais coisas, mas em tese só necessita desses dois camaradas para ele criar uma tabela satisfatória, tá? Então vou botar aqui o b2.colo, assim como a gente fazia lá no nosso Pineface. Então vou botar aqui, abrir aqui uma expressão, item.código. E assim por diante. Vou botar aqui b2.colo, item.nome. Ele não está aparecendo aqui, mas está funcionando, tá? b2.colo. Eu vou colocar só alguns atributos, deixa eu ver aqui quais são os atributos. Vou colocar só o e-mail e o telefone, tá? Tá o telefone aqui.
item ponto e-mail. Então eu vou deixar assim. Não vai ter nada porque a gente não tem usuários cadastrados, tá? Mas aí eu vou executar aqui para ver primeiro se está funcionando e segundo como é que fica lá o nosso sistema, né? Como o Glassfish está parado aqui, eu vou ter que fazer aquela velha parada no vídeo e já já eu volto. Então voltando aqui, ele deu esse erro quando eu executei o projeto, tá? E aí foi porque eu declarei duas vezes aqui o usuário, tá? Então eu vou aqui, ó, e aqui em vez de colocar o usuário U, é só select U from usuário U, tá? Vamos executar lá, vendo o que dá. Tá, ele tem que primeiro executar aqui a implantação do projeto. Se ele terminar, a gente testa lá de novo. Eu vou testar aqui. E aí ele cria essa visão, tá? Então a gente tem aqui a tabela que foi gerada pelo Bootface, tá? Ele já tem um procurar aqui, ó. Ele é bem melhor de trabalhar, ele já tem bem mais coisas, tá? Ele está aqui com coluna zero porque eu não coloquei indicação de título para colocar aqui, né, de label. A gente pode colocar isso aqui, ó, usando, se não me engano é header. Se for header é label, text header. Bem, se não colocar aqui dá para colocar f2 pontos faces que name header. Vou colocar aqui code, tá? E aí apareceu o código aqui, é só colocar o mesmo nos outros, tá? Então, eu vou parar o vídeo por aqui, eu mostro na tabela, claro que na próxima aula a gente vai inserir registros e aqui vai ficar bem melhor, certo? Por enquanto eu vou deixar assim, na próxima aula a gente continua, que o vídeo já está ficando bem extenso. E a gente coloca já o cadastrar o usuário, para a gente ver como fica aqui, beleza? Então eu vou parar o vídeo por aqui e até a próxima.